de Dia dos Pais, a gente volta com a participação dos profissionais que acolhem a saúde mental, que nos trazem esclarecimento. E eu convidei a psicanalista Chayara Arantes para justamente destrinchar esse tema. E Chay, se você me permitir, eu quero registrar a participação de uma ouvinte que falou o seguinte: Michele, agradeço muito a Chayara Arantes por essa fala da incompletude. Sempre achei que não fiz tudo pelos meus filhos, mesmo eles afirmando que eu sempre estive presente e os encaminhei para o mundo. Muito obrigada, tô amando esse papo. Eu que, na verdade, tive que ser mãe e pai, porque o pai era menos presente. E aí eu vou tomar a liberdade dessa participação, Chayara, para a gente já ir para uma outra ponta, que é a de quando... O que afinal de contas, é o pai estar presente na vida do filho? Precisa passar 24 horas de mãozinha dada com a criança pequena? Precisa acompanhar a pessoa até a vida adulta? Não é bem isso? Tem como você dar uma desmistificada dessas questões? Tem gente que às vezes, eu que vou fazer a provocação também agora, se você me permite, que tem gente que pensa assim, não, eu comprei as coisas, dei um boa noite, um benção e eu tô ótimo como pai, por assim dizer. Conta já fez pra a gente. Lição de casa. Assim, a gente tá nessa sua fala, primeiro agradecer a participação da ouvinte, porque assim, é um baita alívio a gente poder saber que a gente é não todo, né? Exato. Assim, Lacan vai nos apontar isso. É um baita alívio você saber que você não precisa ser todo em todo lugar a todo tempo. Né? E a gente, mais ainda ultimamente, é ainda mais cobrado para ser tudo ao mesmo tempo e agora, né? Sim, essa lógica da performance, né? De você performar, ser uma boa mãe, ser um bom pai. E aí, interessante porque a sua fala nos dá um gancho na questão da presença e ausência do pai. A gente também estende aí pela mãe, né? Assim, desse maternar. Essa maternagem ou essa paternagem, né? Uma palavra que eu costumo usar. Quando a gente fala da presença e da ausência, acho que vale a gente voltar um pouquinho. Por favor. Porque assim, essa condição para a gente nascer, né? Ali desde o bebezinho, eu que tive um bebê recentemente, você vai vendo ali a importância de você já entrar no mundo amando e sendo amado pelo outro. Então, estou falando para a gente voltar um pouco, por quê? Porque essa é uma condição que vai nos estruturar enquanto sujeitos para a vida, que vai fazer parte do que o Freud chama de formação do eu. Então, eu só posso formar o meu eu a partir do olhar do outro, né? Então, olha como que isso aí já está nos dando uma rasteirinha para aqueles alecrins do campo que acham que, né, nessa lógica que está rondando nas redes, de que você pode ser suficiente, que você pode ser livre, que você pode fazer suas escolhas por você mesmo. Não depende de nada, nem ninguém. Vamos lá, livre estou. E aí, não é bem isso. A gente tem uma relação com o outro que nos funda, tá? Esse olhar de ser amado, ser reconhecido, ser respeitado pelo outro. A gente já nasce a partir dessa condição. A gente só pode se formar o nosso eu a partir disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque ser pai e ser mãe, né, entra também nessa lógica, né, de você amar e ao mesmo tempo ser amado pelo seu filho. Sim. Tá? Então, assim, tá acompanhando toda a vida dele, inclusive nessa função, quando ele chega nela. E aí surge uma ideia que eu acho muito difícil, errada, que é aquela fala de que ser pai e ser mãe é padecer no paraíso. E eu quero entrar aí nesse ponto, por quê? Porque é como se fosse legal, algo ali muito bom, muito pleno, como eu disse, né? Assim, algo extremamente prazeroso. E é bom a gente voltar, primeiro localizar, antes de pensar num pai que falta, num pai que é presente. Ok. Pensar que não é fácil mesmo esse tempo, que não é para ser legalzinho o tempo todo. Maravilhoso, ai que lindo, tudo são flores, tudo tá ótimo, não tem sono, não tem contrariedade, tá tudo perfeito. Não tem perdas narcísicas, não tem furos no seu narcisismo. E quando você se torna pai ou mãe, é um baita furo no narcisismo, porque você percebe que você, por mais que faça, né, vai sempre existir algo a fazer e a ser para o outro. E é isso que é legal mesmo de existir, né? Porque isso nos coloca como desejando ser alguma coisa na vida, mesmo sendo pai, desejando ser pai, ser mãe daquele filho, né? Isso que nos coloca na lógica do desejo. Porque se nada falta, se eu pudesse ser tudo isso mesmo, né? A gente vai desejar como?
É isso que a falta que nos mantém desejantes. Boa. Então, dizer que esse tempo é um tempo difícil, desafiador, acho que é muito importante. A Françoise Doutor, uma psicanalista francesa, ela trabalhava muito essa relação da criança com o filho e o pai. Ela vai estudar muito esse tema. E aí ela vai dizer o seguinte, que todo filho, quando nasce, para os pais que estão nos ouvindo, ele vai começando a crescer, ele produz uma certa decepção nos pais. Porque há um certo desencontro entre o filho que eu tenho e o filho que eu encontro. O filho que eu imaginei, digamos assim, e o ser em si, o digamos. Pequeno ser em si, né? Aquele que nasce. Ele não nasceu, vou dar um exemplo. Ele não nasceu, eu vou dizer do meu pequeno ser. Tá. Né? Assim, da minha frustração, de dizer assim, ele não nasceu com tanto cabelinho quanto eu esperei. Né? Quando saiu de mim, eu fiz essa fala, assim, aí eu já saquei. O bom da psicanálise, quando a gente faz análise, é que a gente vai sacando o que a gente fala e dando um valor, um corpo para as palavras, né? Eu saquei, olha aí a idealização dessa mãe, o furo nesse narcisismo, né? Que não nasceu tanto cabelinho assim. Nasceu com olhinho azul, eu não esperava, achei que ia nascer assim. Então, não só em relação ao corpo, né? Mas vai decepcionando naquele filho que eu vou encontrando na realidade. Às vezes a pessoa idealizou, não, vai ser uma criança quietinha, vai ser uma criança super ativa, e vem o contrário, e a gente não fala dessas pequenas expectativas, né, que são criadas e vão sendo talvez quebradas ao longo aí, né, dessa paternidade ou dessa maternidade, enfim, porque a gente só se coloca nesse lugar de, não, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, só desse padecer no paraíso, e que não faz sentido, né, Chayara? Não faz sentido, e por isso é que existe uma zona de realidade que vai dar vai entrar de voadora nas nossas promessas narcísicas, né, assim, vai chegar de voadora. Não é aquela coisa gentil, bonitinha. E aí isso provoca... Calma que eu vou chegar na presença e ausência. Por favor, tranquilo. Mas isso provoca uma quebra dessa expectativa no narcisismo dos pais, né? No próprio narcisismo que esse pai carrega, essa mãe. Aí, por isso é que a gente vai tanto ver... Nas redes isso está circulando bastante, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Sim. Isso provoca uma culpa, uma certa angústia em alguma medida no pai ou nessa mãe, mas não é exatamente assim essa culpa que não tem o que eu fazer com ela. Não gosto muito desse termo, que ele nos coloca sem uma certa solução, sem fazer alguma amarração, sabe? Então nasceu uma culpa, então eu vou ser culpada pro resto da vida. Acho que precisa tomar um certo... Não pode ficar ali estagnado nesse lugar, né? Não dá para ficar paralisada, acho que, né? E a psicanálise nos ajuda, inclusive, a gente circular com os nossos significantes que a gente vai recebendo. Você é uma mãe boazinha, você é uma mãe culpada, você foi um pai ausente ou presente demais. Significante é o sentido que a gente dá para as palavras, tá? Okay. Então, o significado é que você vai lá no dicionário, o estado dicionário é o que ela tem. O significante é a carga que o sujeito dá àquela palavra, àquele significado. Então, assim, eu me lembro que o significante que eu carregava muito, assim, pessoal, você é uma pessoa inteligente. E aí, como que isso a gente vai tentar responder nesse significante, né, ao longo da vida, que os nossos pais vão deixando restar em nós. Era uma fala que meu pai dizia bastante, você é inteligente, tem que escolher alguma coisa que aproveite isso. E às vezes a gente vai carregar esse significante, né, que vai aí lá dos nossos pais sendo projetados na gente, para o resto da vida. E a gente vai ter que, assim, aprender a saber fazer com eles, com essas palavras que vão nos definindo até lá, né? E aí você abriu, eu vou cortar um pouquinho a nossa conversa, porque você abriu um precedente para uma outra questão. Você falou a respeito de um elogio, né? De uma palavra positiva, diversas implicações, tem palavras positivas e negativas, mas enfim... Vamos tomar na forma mais simples, que é um elogio. Você é inteligente, tem que dar um jeito de aproveitar essa inteligência. Mas a gente sabe que, infelizmente, existem pessoas que acabam colocando outras palavras, digamos assim, para se referir ao filho. E, às vezes, esse próprio filho cresceu com o contrário.
Ah, você é uma pessoa lenta, você é uma pessoa lerda. Ah, você não faz nada direito. Não que às vezes, muitas das vezes pode ser que esse pai não tenha nem falado isso de uma maneira proposital, né? Às vezes escapuliu, mas essa pessoa carregou aquilo. Na vida adulta a pessoa consegue se desvencilhar disso, Chayara? Ou até como um alerta para pai e mãe tomarem cuidado também com essas pequenas palavras que vão sendo soltas no dia a dia? Com certeza, Mi, isso vai se projetar lá na vida adulta desse filho, dessa filha, que também em algum momento vai se tornar pai ou mãe, né, que vai estar ocupando esse outro lugar. Isso vai trazendo repercussões, né, para essas outras cenas familiares que esse sujeito vai viver, que essa pessoa vai viver ali. Então, na relação, por exemplo, com o seu filho, né, com a sua filha. Então, eu tenho um caso, né, de um paciente no consultório, por exemplo, que eu atendi, em que ele sempre tinha uma dificuldade, como agora na vida adulta, de se posicionar no trabalho. Então, é uma pessoa que gerencia ali 40 pessoas e ele tinha uma dificuldade de colocar uma voz, colocar uma postura que pudesse ser de autoridade, né, de liderança, de ser escutado, respeitado. Por quê? Porque ele escutou desse pai a vida toda, né, de que ele tinha que ser uma pessoa boazinha. Então veja como esse significante cola no seu psiquismo e ele vai trazer ele para cá. Estou dando um exemplo prático, Sim. que às vezes alguém se identifica. Sim. Assim, porque ele traz para cá e toda vez que ele ia ter que fazer uma reunião com essas pessoas, né, lá no trabalho, ele era impedido por esse, vou usar um termo lacaniano, esse fantasma do pai. Dessa bondade imensa, oculta. Desse ocultismo, né, essa entidade bondosa, e ele trazia essa entidade paterna, né, e esse fantasma reverberar, fazia eco aqui, e se eu falar um pouco, eu tenho que medir a minha voz, se eu falar um pouco enérgico demais, se eu falar rígido demais, como que eu vou ser, o que eu vou fazer. Isso provocava nele essa dificuldade de se posicionar em relação às suas verdades, em relação ao seu saber, ao que ele queria direcionar para essas pessoas nessa cena atual. E isso é algo assim que a gente vai ver bastante. Recorrente, né, Chay? Recorrente, assim, e ao mesmo tempo perigoso também. Sim, sim. Como chegamos no momento perigo desse programa, porque a gente está provocando uma provocação atrás da outra, vamos tocar a musicota para dar um respirinho e na volta a gente continua com a participação da psicanalista